Bom, pessoal, agora nós vamos começar a criar aqui algumas medidas DAX, né, que é para justamente, depois que nós temos os dados estruturados, nós queremos utilizar esses dados de alguma forma. Então, aí nós começamos a utilizar as funções DAX para trabalhar esses dados. Por exemplo, a primeira função que nós vamos utilizar é a função de contar. Eu quero saber o total de acidentes que tiveram em 2019. Então nós vamos utilizar aí uma função DAX chamada Distinct Count, ou seja, ele vai contar os valores distintos de uma determinada coluna. Então, para a gente começar a criar as funções, né, criar essas medidas, nós temos várias formas, né? No Power BI sempre tem mais de uma forma de criar uma determinada função. Nós temos várias formas de trabalhar. Então aqui nós podemos ir aqui em Home e tem aqui New Measure, ou seja, nova medida. Ou nós podemos vir em Modeling aqui e tem aqui também a nova medida aqui. Então, bastamos clicar em nova medida, vai habilitar aqui uma barra para a gente digitar, uma barra de fórmula. Podemos apagar e dar o nome aqui de total de acidentes. E depois do igual, nós vamos começar a utilizar a função DAX. Então, nós digitamos Distinct. E aqui nós temos Distinct Count. Se você quiser somar tudo, por que é um Distinct Count? Porque nós não queremos valores repetidos. Então, são valores únicos, né? Nós queremos trazer valores únicos. Se você quiser, se o valor único não importar, você quiser o total, independente de se é repetido ou não, você pode usar apenas o count. Então, se você usar o count, ele vai trazer o número total de linhas na coluna, independente se é repetido ou não. Mas nesse caso, para nós vamos usar o Distinct Count. Distinct. E depois disso, ele vai perguntar qual é a coluna que nós queremos que ele faça essa conta. Então, nós queremos que ele conte a coluna do ID, porque são valores únicos, né? Então, além de nós já colocarmos Distinct Count, nós queremos trazer o ID, que é o número de linhas totais, que tecnicamente é para ser 1. Então, nós podemos digitar ID, e aqui ele vai dizer de qual a tabela, aqui, DataTran 2019 é o nome da tabela, e esse entre colchetes é o nome da coluna. Então nós simplesmente podemos fechar o parêntese aqui e dar um Enter. E veja que ele criou aqui o total de acidentes. Note que ele criou na tabela regiões. Então é porque eu estava com a tabela regiões selecionada. Então antes de criar as medidas, fique bem atento em qual a tabela está selecionada. Mas para evitar justamente isso, nós vamos criar uma nova tabela que é justamente para guardar, vai chamar medida, essa nova tabela vai se chamar medida e é justamente para guardar todas as medidas que nós formos criar. E é para não ficar tão bagunçado, então você já vai saber, em um único lugar vai ter todas as medidas criadas. Então para isso nós vamos vir aqui em Home, vamos clicar aqui em Enter Data, que é para fazer essa entrada de dados, né? E aqui nós vamos renomear a tabela aqui para medidas. E pronto, não precisamos fazer mais nada por enquanto. Vamos apenas criar essa nova tabela. Podemos clicar aqui em Load. Está carregando.
e veja que ele criou aqui a minha tabela medida com a coluna 1. E o que nós vamos fazer? Essa tabela medida ela vai ser responsável por guardar todas as nossas medidas. Então, como nós já temos uma medida aqui, o total de acidentes, nós vamos clicar uma vez nessa medida, vamos selecioná-la e nós vamos mudá-la. Vamos colocar esta medida dentro dessa outra tabela. Então aqui nós vamos mudar, o nosso total de acidentes. Como vocês podem ver, ele está aqui na tabela de regiões. Nós vamos clicar sobre aqui a medida total de acidentes. Vai abrir aqui essas opções. Então, bem nesse menu de opções aqui, nós vamos ver aqui Home Table, ou seja, ele está na tabela de regiões. Nós vamos mudar para a tabela de medidas. Simples assim. E agora está aqui total de acidentes na tabela de medidas. Depois disso, nós podemos ocultar essa coluna 1. Então, nós vamos clicar aqui nesses 3 pontinhos e aqui nós vamos ter a opção de ocultá-la. Então, para ocultar, é só clicar aqui nos 3 pontinhos. Vou clicar novamente aqui. Esses 3 pontinhos e tem a opção, se o seu tiver em inglês, essa opção Hide. E vai ocultar aqui essa coluna. E aí, só para a gente ver aqui o total de acidentes na prática, nós vamos utilizar essa opção aqui de cartão, que é o Card, e vamos clicar aqui no Check do total de acidentes, 64.000. E aqui agora você pode começar a modificar aqui, a editar o elemento, editar o texto dentro, enfim. Mas antes disso, nós vamos começar a criar o layout aqui para a nossa página. Então nós vamos inserir aqui um retângulo. Vamos aqui na página de inserir aqui. Na verdade é na página Home mesmo. E nós vamos vir aqui e vamos inserir um texto aqui. E dentro desse texto nós vamos colocar aqui acidentes em rodovias federais. Vamos aumentar aqui para 28. Seleciono 28. Vamos centralizar. Vamos colocar aqui um fundo, um background. Você seleciona o elemento, seleciona o background e nós vamos mudar aqui para azul. E esse custom color nós vamos colocar aqui o código desse nosso azul que nós vamos colocar, que é o 0C. Vou deixar em algum lugar aqui 32.6F. E aqui a cor do texto nós vamos colocar em branco. E nós podemos copiar o elemento aqui. Então, para copiar o elemento é só selecionar. Só ter atenção para não selecionar, não cursor não está aqui dentro. Tem que selecionar o elemento e aí sim você aperta Ctrl+C, Ctrl+V
e você vai copiar o elemento. Pode apagar aqui essa opção e deixar aqui para o rodapé. Agora nós vamos editar aqui esse cartão, né? Nós selecionamos o elemento cartão aqui, colocamos o total de acidentes e agora nós vamos editá-lo. Para a gente fazer algumas alterações aqui, nós selecionamos ele e vamos vir aqui nessa opção de formato, Format. E aqui, primeira coisa, nós vamos desabilitar a categoria do label, que é justamente esse total, o nome total de acidentes. Nós vamos desabilitar e vamos habilitar aqui o title. E vamos colocar total de acidentes. Aqui nós podemos editar o título, deixar no preto. Podemos aumentar um pouquinho. Tipo de texto. Ok. E agora nós vamos colocar também uma borda, que é para deixar mais arredondado. Então ele não vai ser aquele cartão quadrado, vai ser bem arredondado e nós podemos diminuir o tamanho dele aqui. Outra coisa que nós podemos colocar também é o número, né? o número completo. Que é justamente para deixar o número todo, né? Nós vamos vir aqui em Data Label e aqui em alto nós vamos colocar aqui em none. E aí veja que ele ficou o número total, né? 64.446. E aqui, para a gente colocar o ponto e vírgula aqui, nós vamos clicar, selecionar uma única vez aqui no total de acidentes e quando eu habilitar aqui essa opção de Measure Tools, nós clicamos aqui nessa vírgula e ele vai trazer aqui o ponto decimal. E agora a gente criou aqui o primeiro elemento, né, dos grandes números, que é o que nós chamamos. É uma visão fácil para você olhar para o relatório, quem for tomar a decisão, e já ter uma noção geral dos grandes números. E aí a gente vai selecionar o elemento aqui e fazer duas cópias. Então é só apertar Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V novamente. E aqui a gente vai substituir por mortos e feridos. Então vamos clicar aqui no Datatran. Com o segundo elemento selecionado, nós vamos procurar aqui a opção mortos. Veja que ele está com símbolo de somatório, então é só clicar, arrastar e substituir. E podemos fazer a mesma coisa, clicar aqui e colocar um decimal aqui. E esse último aqui nós vamos colocar em feridos. Vamos substituir por feridos. E vamos fazer a mesma coisa, selecionamos e colocamos aqui as casas decimais. Então é isso, pessoal, nós vamos ficando por aqui nesta aula e retornaremos aí na próxima aula dando continuidade ao nosso relatório.